Sou eu. Sou eu? Eu quem? O padre. Ah, o padre, meu amigo! Padre! Me ajuda! Olá, Cacau. Oi, padre! Quanto tempo? Nossa, padre, eu estava com muita saudade do senhor! Tudo bem? Você tá chique? Eu tô chique, você viu? É, Essa não. chapinha, olha! Ó, tá bonita. Padre, sabe, a minha vovó ensinou uma coisa pra mim. Ah, é? Que quando eu tiver uma roupa nova, tiver um perfume gostoso, assim, é pra me passar e pôr roupa nova, porque eu tenho que vir na missa muito bonita para me ver Jesus. Isso mesmo. Ela falou assim, a melhor roupa é pra você visitar o papai do céu. Olha que bacana. É, as crianças também. As crianças colocam roupa bonita, fazem dança, outros colocam lacinho, vem com seus bichinhos, né? Então vem tudo animados para encontrar Jesus e os amiguinhos, né? Assim? É verdade mesmo, padre. Legal, né? Legal, bacana, né? Só o senhor que não tem muitas roupas, né? Porque você está sempre com essa roupa aí. É isso. Isso. É as roupas litúrgicas, né? Ah, é verdade mesmo. Eu tinha esquecido. Aí como a gente está no tempo comum, a gente tem que sempre usar o verde, né? Assim. Tem uma que é vermelha, né? Isso. Tem uma roxa. Isso. Tem uma que é de São Paulo. Não é de São Paulo, não. É rosa. Isso. É verdade. Tá bom. Ô, padre, Diga. o senhor não estava com saudade de nós? Sim, eu tava com saudade, né? Nós também estávamos com muita saudade. Eu vi um pouquinho depois lá, quer dizer, você não vi a gravação depois, né? Que o padre Eduardo Capucho aqui rezou com vocês, não foi? Foi, ele veio Aí- aqui visitar nós. Isso, aí quem estava aqui era a Mel, eu assisti lá. Padre, a Mel fez uma arte do padre. Ah, é? Ele contou pro senhor. Ainda não ouvi ainda. Nossa senhora, aquela menina é muito arteira. Ela tá andando muito com o Dodô. Ah, é? Eu vou ter que pôr ela de castigo. Não precisa não. Coitado do padre. Só conversa. Eu vou fazer com ela igual a minha vovó faz comigo, põe eu no cantinho da disciplina. Ah, é? Porque a senhora da mãe de vocês não coloca vocês no cantinho da disciplina? É perigoso perguntar isso. Mas tem que colocar, minha avó falou que só o cantinho da disciplina para me corrigir. Não, mas não precisa não, sabe? É conversando, vai conversando. Eu vou precisar então do senhor ter uma conversa, assim, com minha avó. Isso. Uma conversa longa, sabe? Muito longa. Isso. Mas não precisa deixar ela no cantinho da disciplina não, viu? Tá bom, padre, eu vou falar para ela vir. Aí o senhor dá uns conselhos assim para ela, tá bom? Tá bom. Ô padre, posso perguntar só uma coisinha? Pode, Cacá. Olha aqui, os discípulos não sabiam rezar? Então, até então, eles rezavam da forma deles, mas o que acontece? João, o João Batista, ele também rezava com os discípulos dele. E aí alguns deles que andaram com João Batista, também viram aquilo, só que até então, eles não tinham pedido isso para Jesus, né? Eles viam Jesus rezar muitas vezes, mas não tinham pedido. E aí Jesus ensina essa oração que é muito bonita, né? Que é a oração do Pai Nosso. Então Jesus ensina para eles, então quando vocês rezarem, rezem assim. Aí Jesus vai ensinando a oração do Pai Nosso. Então qual foi a oração que Jesus ensinou para os discípulos? O Pai Nosso. O Pai Nosso. Foi a única oração que Jesus, que está escrito, que Jesus ensinou aos discípulos. Porque uma outra oração que Jesus faz, só está escrito lá no capítulo 17 de João, do Evangelho de João, que aí é a oração sacerdotal de Jesus, que Jesus faz ao Pai por agradecer tudo e também reza pelos discípulos. Mas aqui ele ensina exatamente o Pai Nosso. Padre, e a oração que eu aprendi na catequese, que é do Santo Anjo? Também tem essas orações, tem outras orações, a Ave Maria, que depois também, daqui a pouco a gente vai rezar também, hoje é dia 24, a gente lembra de Nossa Senhora Auxiliadora. Então, outras orações, depois, quando a gente vai olhando a história, também foram compostas, foram sendo escritas, mas aqui Jesus ensinou
e que está relatado na Sagrada Escritura é o Pai Nosso. É a única oração que Jesus ensinou aos discípulos. E que hoje, até hoje, em todas as missas, nós rezamos dentro da missa o Pai Nosso. Então é a oração de todos os filhos do Papai do Céu? Justamente, por isso que ela é também conhecida como a oração universal. Verdade. Universal não é porque é de cada outra igreja, não. Universal porque está no mundo todo e no mundo todo se reza o Pai Nosso. Né? Entendi agora. Padre, mas se eu não souber rezar, Se você não souber rezar, você vai aprender. Né? Isso, para Deus Thiago. Se você não souber rezar, Cacau, você vai aprender. Então, por isso que Jesus também ensinou. Os discípulos não sabiam. E muitas vezes eles rezaram, aprendendo de Jesus, aprendendo essa oração, o Pai Nosso. E sabe o que é importante no Pai Nosso? Ó, criançada, sabe o que é importante no Pai Nosso? É que todos nós chamamos Deus de Pai. Ele é Pai Nosso. Jesus ensinou a chamar Pai Nosso. A gente pede que venha a nós o seu reino, que é o reino de quê? De amor, de paz, de alegria. Seja feita a vossa vontade. Qual é a vontade de Deus? Que nós nos amemos uns aos outros, sejamos santos, né? Por isso santificar o nome de Deus. E santificar o nome de Deus é as nossas atitudes no nosso dia a dia. Então, vocês crianças que estudam, né? Vocês estão de férias agora, né? Ou já voltaram? Estão de férias ainda? Estão de férias. Quando vocês voltam para a escola, lá vocês têm que estudar. Então, santifica o nome de Deus quando você faz o seu dever. Então, quando a gente faz o nosso dever, a nossa obrigação, com respeito à professora que está lá ensinando, fazer direitinho, não ficar bagunçando, a gente está santificando o nome de Deus. Então, santificar o nome de Deus, Cacau, é fazer as coisas certas. Né? Desde pequeno, fazer as coisas certas. Para que as pessoas olhando a nossa vida, as pessoas olhando as nossas atitudes, elas vão olhar e falar assim, aquela pessoa é de Deus. Aquela pessoa tem um coração bom. Mesmo quando a gente tem nossas falhas, mas ela vai ver o que? As nossas atitudes. Então, santificar o nome de Deus. Não falar o nome de Deus em vão, em piada. Não pode. Porque Deus é santo, santo, santo. 3 vezes santo. Então, o santo dos santos, que é Deus, nós temos que ter um profundo respeito. Por isso que certas letras de música não deveria ter o nome de Deus. Em certas conversas não deveria ter o nome de Deus. Em certas piadas não deveria nunca ter o nome de Deus. Porque Deus é santo dos santos. Então a gente tem que ter um respeito profundo para com Deus. E esse respeito profundo para com Deus também vai se revelar no profundo respeito para com o próximo. Então a oração do Pai Nosso nos chama, faz nós chamarmos Deus de Pai, nós, mas também nos coloca como irmãos e irmãs. Né? Depois, Cacau chegou aqui para você ter voz. Depois vem a dimensão do pão nosso de cada dia e do perdão. Você sabe que na oração judaica, na oração deles, eles têm muito essa dimensão do perdão na oração deles. E Jesus ensina, perdoai, pedir perdão a Deus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, à medida de nós recebemos o perdão de Deus, é a medida que eu sei perdoar também o meu ofensor. Então, eu tenho que perdoar o meu ofensor para ser perdoado por Deus. É uma condição. Sabe o que é condição, Cacau? Não. Vocês sabem o que é condição? Porque senão eu falo uma palavra que vocês não entendem. Condição é assim, ó. Eu vou dar um outro exemplo. Eu só vou ter fome se eu não. Eu só vou saciar a minha fome se eu. Então, o pão nosso de cada dia também, e o perdão está ligado a isso. O pão nosso, o maná,
que era o pão lá no Antigo Testamento, que Deus enviou para o povo de Deus, lá, o povo hebreu, lá, os judeus, só podia recolher naquele dia, não podia juntar para outro dia, porque estragava, era só naquele dia. Mas só que não é só o maná, porque Jesus também depois instituiu a Eucaristia. Então o pão nosso de cada dia é o pão da palavra. Por isso lá, o ambão, onde nós proclamamos a palavra de Deus, lá se chama também mesa da palavra. Então, onde nós nos alimentamos ouvindo a palavra de Deus. Depois, o altar é a mesa da Eucaristia, onde nós nos alimentamos com o pão do céu, que é o próprio Jesus. Então, nos alimentamos da palavra de Deus, da Eucaristia, e depois daquela comidinha gostosa que a mamãe faz geralmente, né? Faz para a gente poder almoçar. Então, tudo isso também é alimento de cada dia. E por isso agradecemos a Deus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Tudo isso a gente pede, e aí a oração vai terminando. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então a gente pede ao Pai do céu que nos livre de todo o mal. E a oração, Cacau, é o que Jesus recomendou para os apóstolos para não perder a fé. Então, a gente quer ter fé, temos que rezar bastante. E no Pai Nosso, geralmente nós estamos de mão aberta, né? Assim, quando a gente reza o Pai Nosso. É verdade. Já percebeu isso? Já, por quê? Então, esse gesto de rezar o Pai Nosso com as mãos abertas significa que nós estamos recebendo de Deus, mas também nós estamos em outra dimensão de mãos estendidas para oferecer ao irmão a partilha. Então recebemos de Deus e partilhamos com os irmãos. O que nós partilhamos com os irmãos? A nossa vida, a nossa alegria, a paz que temos, a nossa oração, a gente reza pelos outros. Então tudo isso. Só as coisas boas, né, Pai? Só coisa boa. Isso. Só as coisas boas que recebemos de Deus e partilhamos com nossos irmãos e irmãs. É verdade. Assim nós vamos vivendo com fé, confiantes em Deus e vivendo bem com as pessoas que são nossos irmãos e irmãs. Sim. Ô Padre, olha aqui. O Papai do Céu não falou assim que se a gente pedir, a gente recebe. Se a gente bater, a porta abre, né? Isso. Então, mas não é bem assim não, sabia? Por quê? Outro dia, eu estava apertada para ir no banheiro. Certo. Aí eu saí correndo do meu quarto, fui em direção ao banheiro. Quando eu cheguei lá, a minha mãe estava ocupada no banheiro. Certo. Padre do céu, eu bati na porta. Eu bati muito. E a porta não abriu. Eu quase fiz xixi na calça. O senhor acredita nisso? Mas então, por que não abriu? Porque a sua mãe estava lá usando, né? Ah, é verdade, eu não pensei nisso, padre. E também a porta não vai abrir sozinha. Mas o que Jesus está querendo dizer é que o céu, as coisas do céu, nós batendo, ou seja, buscando, procurando, batendo na porta de Deus ali, que é a igreja, que nós estamos aqui na missa rezando, quando nós procuramos, quando nós batemos, quando nós pedimos, Deus está sempre atento às nossas orações. Então é esse o significado. Jesus rezava, Jesus falava e Jesus fazia. Então, olhar para Jesus é ver uma pessoa orante com atitudes de oração. Ele fazia o que falava, falava o que fazia, justamente com seus atos. Então, a palavra falada e a oração demonstrada também é uma atitude que Jesus fazia muito. E ele está nos ensinando. O que é amar? Amar é fazer o bem para o próximo. Não é isso? É isso mesmo. Então, se eu falo que amo, mas eu não faço nada de bom, eu estou amando? Não. Então, a gente tem que amar também com gestos concretos, Cacau. Entendeu? Entendi. Ô padre, deixa eu perguntar uma coisinha. Ontem o meu papai estava assistindo o jornal e aí tinha um moço que com estilingue, ele deu uma estilingada no coitadinho do gato que estava quietinho na calçada. Então, ele desobedeceu ao Pai do
Às vezes, dependendo da situação, a gente não pode machucar, mas às vezes espantar. Por exemplo, se você está lá cozinhando, aí você tem um gato lá na sua casa, aquela peça de carne lá que a mãe está fazendo, o gato pula ali em cima, lógico que ela vai espantar o gato. Ela não vai querer machucar, mas vai espantar porque o gato está indo lá pegar a carne que não pode. Assim. Mas bater não pode. Não, bater, espantar, judiar não pode. Mas espantar pode, né? É verdade. É assim? Fábio, eu descobri uma coisa. O que você descobriu? Eu descobri que Jesus, ele é muito, mas ele é muito bonzinho. Ele é muito bom. Sabe, eu tenho um amiguinho que mora do lado da minha casa. Aí ele estava doente, sabe? Ele estava com muita dor na barriga. Ele não podia brincar. Aí eu tive uma ideia. Eu falei assim, mamãe, leva eu lá na igreja do padre meu amigo, que eu vou lá rezar e vou pedir para o Papai do Céu para ele curar meu amiguinho, para a gente brincar logo, né? Sim. Aí, padre, o senhor não acredita. O Papai do Céu curou ele. Olha só. No outro dia, ele foi lá na minha casa, chamou eu para a gente brincar. O único que o senhor vê que o Papai do Céu é muito bonzinho, ele escuta a gente. É, muito bom. Quer ver uma coisa? Vou perguntar aqui, ó. Aqui presente na missa, quem já teve uma profunda experiência com Deus? De cura, de alguma graça alcançada? Quem já teve, levanta a mão. Tá vendo? Muita gente já teve. Eu também tive, eu só não levantei para me influenciar. Mas, eu quando era pequeno, eu fui curado da bronquite asmática que eu tinha. Faltava ar, parecia que eu ia morrer. E uma vez eu fui no rebanho da vida aí, eu era pequeno, 6 anos que eu tinha, minha mãe foi comigo, aí eu recebi a graça. E depois nunca mais tive. Corria na chuva, brincava, pulava, né? E nada. Fui curado também. E muitas outras graças. Mas, Cacau, agora para fechar e voltar naquele tema da oração, porque tem um detalhe muito importante. Jesus termina assim: pedir e recebereis. Mas o que ele ensina a gente a pedir? Crianças, o que Jesus ali, ele termina o evangelho falando: pedir não, pedir não. Vocês estão com fome já, gente? Tá vendo? Falando do pão. Tá querendo pãozinho. Não, criançada. Ó, ele falou lá: pedir o Espírito. Então, Cacau, pedir o Espírito Santo. O que o Jesus está ensinando para os discípulos e para todos nós é que nós temos que pedir o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus que nos ensina a fazer a vontade do Pai. E Maria, hoje é dia 24, nós rezamos Nossa Senhora Auxiliadora, e Maria é aquela que nos auxilia, é aquela que nos ensina a viver como Deus quer, porque ela também era toda de Deus, cheia do Espírito Santo. Então vamos rezar essa Ave Maria por nós, pelas crianças, pelo papai, mamãe, por todas as famílias aqui presentes e por todas as famílias que não estão aqui, pelas nossas intenções dos nossos amigos, amigas e de tantas pessoas que pedem nossas orações. Vamos rezar essa Ave Maria no dia 24, que a gente tem carinho e devoção à Nossa Senhora Auxiliadora. Vamos juntos rezar essa Ave Maria, criançada? Vamos? Vamos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, orai por nós. Pronto, Cacau, viu? Então rezamos, conversamos, deu para entender? Deu, entendi? Bora, pai. Então você vai levar essa mensagem para os seus amiguinhos e amiguinhas durante a semana. Partilha lá com a Mel, com o Dodô, com o Sabinho, tá bom? Tá bom, padre. E até uma próxima, Cacau. Até daqui a pouco, né? Até daqui a pouquinho, padre. Tá bom. Tchau. Tchau, criançada. Tchau, criançada. Isso aí, muito bom, né? Vamos lá. Vamos abençoar os pãezinhos. Depois você vai voltar. Fica ali no canto.
Senhor, abençoe esses pães para que as crianças que se alimentam